Capítulo 7. As mulheres nos escritos apócrifos. Após a morte e ascensão de Jesus, inspirados pelo fenômeno do Pentecostes, quando receberam os dons do Espírito Santo para falar em línguas diversas, curar e exorcizar, tal qual seu mestre possuía em vida, os apóstolos saíram a pregar que Jesus era o Salvador ressuscitado, o Messias, do hebraico Machia, e em grego, Christos, que significa ungido com óleo, escolhido por Deus. A partir da pregação dos apóstolos, as primeiras comunidades cristãs tiveram início. As pessoas viviam em harmonia, dividindo seus bens e vivendo em comunidades onde reinava a paz. Essa é uma ideia romântica que permeia o imaginário de muitas pessoas até os dias atuais. No entanto, a situação era bem diferente. Não havia propriamente uma igreja, tampouco a convivência era harmônica, nem a interpretação dos ensinos de Jesus era pacificada. Desde a época em que Jesus era vivo, os discípulos já discutiam entre si para ver quem seria o primeiro entre eles. Tiago e João, filhos de Zebedeu, pediram a Jesus para sentarem ao seu lado no reino vindouro, recebendo, contudo, a negativa de Jesus. Ele não poderia determinar a escolha, já havia predestinados ao cargo. Os outros discípulos ficaram indignados com a atitude dos dois. Jesus, então, reuniu todos explicando que: sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O líder cristão deveria ser humilde servidor e não tirano como os governantes seculares romanos, lição que, infelizmente, foi muitas vezes esquecida pelos líderes cristãos ao longo dos séculos seguintes. As primeiras comunidades cristãs não ficaram livres de controvérsias. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, endereçada à comunidade que ele mesmo havia fundado, demonstra que ela estava dividida e escandalizada e havia rixas entre os fiéis. Alguns afirmavam serem seguidores de Paulo, outros de Apolo, ou Cefas, Pedro, ou Cristo, demonstrando que havia várias lideranças diferentes bem no início do cristianismo. Havia também denúncias de imoralidade e condutas impróprias. Um dos seguidores coabitava com a esposa do próprio pai. Outros recorriam a tribunais romanos ao invés de resolverem seus problemas dentro da própria comunidade. Durante a ceia comunal, que celebravam em memória do Cristo, uns comiam e se embriagavam enquanto outros passavam fome. Não havia a partilha de bens que seria desejada. Nas comunidades de Pedro, nem tudo era perfeito. Atos dos Apóstolos apregoa que a igreja deveria ter a seguinte configuração: todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava a cada dia ao seu número os que seriam salvos. Entretanto, Ananias e Safira quiseram entrar para a comunidade, venderam suas propriedades, mas guardaram uma parte do dinheiro para si. Quando Ananias foi entregar parte do montante a Pedro, este o acusou de mentir a Deus e Ananias caiu morto, sendo sua esposa fulminada também pouco depois. A presumível fraternidade, neste caso, foi mantida pela ira divina. Devemos destacar que as divergências sobre a interpretação dos ensinos e da salvação de Jesus e sobre a condução da comunidade já estavam presentes desde o início. Entre os próprios apóstolos foi feita uma reunião, conhecida por Concílio de Jerusalém, para decidir se os seguidores de Jesus deveriam continuar seguindo a lei judaica. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, houve um consenso de que os novos adeptos não precisavam ser judeus, nem serem circuncidados, conquanto se abstivessem de carnes imoladas aos ídolos, do sangue,
das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. O acordo não evitou que Paulo acusasse Pedro de hipócrita na epístola aos Gálatas. Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tinha tornado digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas, quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Além das controvérsias judaizantes, outros pregadores começaram a aparecer nas comunidades com ensinamentos diferentes. Paulo escreveu às igrejas da Galácia, que eram pequenas e reunidas nas casas dos fiéis, para criticá-los por tê-lo abandonado e passado a seguir outro evangelho. O significado de evangelho naquela época era muito diferente do atual. Conforme já abordado anteriormente, não havia naquela época um evangelho, mas sim o conjunto de ensinamentos de Cristo transmitido oralmente, talvez alguns poucos escritos esparsos. Evangelho significa boa nova, e era justamente sobre a boa nova da ressurreição de Jesus para a purificação de nossos pecados e salvação que Paulo pregava. Mas, ainda assim, havia seguidores de Cristo que tinham uma interpretação diferente. Como explica Paulo: admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo, e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Anátema é uma sentença de condenação formal que resulta na maldição e expulsão da comunidade do fiel que proferiu crenças impróprias. João de Patmos, no livro Apocalipse, ao escrever para as igrejas de Éfeso, Patmos e Tiatira, advertiu sobre a pregação feita por grupos cristãos denominados Nicolaítas e Baalamitas. Na primeira epístola de João, encontramos um alerta sobre anticristos e falsos profetas que se haviam infiltrado nas comunidades cristãs. Enquanto os apóstolos eram vivos, de uma certa forma, eles controlavam o monopólio da interpretação da mensagem cristã, ainda que houvesse divergência entre eles. No início do segundo século, todos os apóstolos de Jesus já haviam morrido e as comunidades não tinham mais organização carismática, ou seja, guiada pelos dons do Espírito Santo. Era necessário haver uma organização e uma busca da fé correta, já que muitos grupos cristãos diferentes existiam. Um destes grupos, denominado posteriormente de ortodoxo, começou a reivindicar para si a legitimidade de ser o verdadeiro grupo sucessor dos apóstolos e por isso seria o único que poderia interpretar os ensinos de Cristo corretamente. Este grupo organizou-se de forma hierárquica, sendo o bispo seu representante máximo, e passou a perseguir os outros grupos que tinham ideias diferentes das suas, chamando-os de hereges. O termo heresia vem do grego airesis, que significa escolha. Mas esta escolha foi considerada errada e o nome foi vinculado a uma porção de cristãos que não aderiu à doutrina pregada pelos ortodoxos. Esses grupos considerados heréticos tinham crenças próprias e textos escritos, muitos deles de autoria atribuída a seguidores de Jesus como Paulo, Tiago, irmão de Jesus, Maria Madalena e até de um suposto irmão gêmeo de Jesus, Tomé o Dídimo. Como os ortodoxos eram os únicos que se intitulavam representantes dos apóstolos, que haviam sido os únicos a serem testemunhas oculares dos fatos da vida e da ressurreição de Cristo, apenas os textos de autoria dos apóstolos ou pessoas próximas a eles e da mesma época poderiam ser considerados autênticos e somente os bispos tinham autoridade para interpretá-los. Os evangelhos que traziam pensamento coerente com a interpretação dos bispos foram considerados autênticos e atribuídos aos verdadeiros seguidores de Jesus, como foi o caso dos evangelhos de Mateus e João, Apóstolos, e Marcos e Lucas,
companheiros de Pedro e Paulo, respectivamente. Ainda que hoje saibamos que os 4 evangelhos eram anônimos e que a atribuição aos apóstolos tenha sido posterior, na época, a maioria das pessoas não tinha esse conhecimento e foram convencidas, com o passar dos anos e de diversos concílios, reuniões de bispos, de que somente o ensinamento contido neles deveria ser seguido. Os outros diversos grupos cristãos também tinham textos de testemunho e fé, mas como não faziam parte do grupo ortodoxo, a autoria dos textos foi contestada e considerada falsa. Os textos dos grupos heréticos foram denominados apócrifos, ou seja, não autênticos, e foram sistematicamente repudiados, detratados e destruídos. A crença dos primeiros grupos cristãos era imensamente variada. Havia os que acreditavam que existia um único Deus, outros que havia 2 deuses, sendo que um deles, aquele que criou a terra, o Deus do Antigo Testamento, era uma divindade menor e malvada. Outros acreditavam que existiam centenas de deuses e que o nosso mundo era resultado de um erro cósmico, um lugar de prisão e sofrimento. Em relação a Jesus, uns atribuíam a ele personalidade divina e humana ao mesmo tempo, outros o consideravam um simples ser humano e outros que era um ser completamente divino que se apossou do corpo do homem Jesus, durante o batismo, e o abandonou antes da morte, ou ainda que era um ser divino que tinha apenas aparência de humano. A salvação do mundo foi atribuída à morte e ressurreição de Cristo por uns. Para outros, a salvação estava nos ensinamentos secretos que ele proferiu a um seleto grupo de iniciados, e havia ainda grupos que asseguravam que Jesus não morreu. Foi tudo mera ilusão. A vasta documentação de textos que demonstrava a imensa variedade de cristianismos primitivos e os seus diversos modos de interpretar as lições de Jesus e os fatos da sua vida, foi quase que totalmente destruída e por muito tempo ficou conhecida apenas por fragmentos em citações de escritores ortodoxos que as combatiam, chamados heresiólogos. Mas o que conhecíamos era apenas a versão que os ortodoxos apresentavam. A ausência dos textos originais, destruídos, impedia uma análise mais isenta. A situação começou a se modificar quando descobertas arqueológicas revelaram escritos de autoria dos grupos heréticos e alteraram a forma como compreendemos o cristianismo inicial. Dentre os textos descobertos, os mais importantes foram os encontrados em Nag Hammadi, no Egito, por um grupo de agricultores locais no ano de 1947. A biblioteca de Nag Hammadi continha textos variados com tradições muito antigas que remontam principalmente ao segundo século, e entre eles havia alguns textos relacionados a um grupo de cristãos primitivos chamados de gnósticos. Eles receberam este nome porque, para eles, a salvação não era proveniente da morte e ressurreição de Jesus, mas do conhecimento, significado de gnose, que permitia ao ser humano conhecer a sua origem divina e se libertar deste mundo-prisão em que viviam para, finalmente, reunirem-se à plenitude do Deus verdadeiro. Os textos gnósticos, contidos na biblioteca descoberta, demonstravam um cristianismo muito diferente do que sobreviveu aos dias atuais e complementavam e esclareciam as características mencionadas nos escritos dos primeiros padres apostólicos que combatiam as heresias, como Irineu e Tertuliano. As origens do gnosticismo ainda são discutidas. Há especialistas que afirmam haver influência hindu ou budista. Alguns atribuem origem no dualismo do zoroastrismo, outros que seria uma seita inicialmente judaica que modificou os conceitos apocalípticos por influência platônica. Na realidade, não se pode falar em uma crença gnóstica única. Havia diferentes entendimentos e diversos líderes. Apesar da diversidade, de maneira geral, alguns pontos em comum podem ser estabelecidos. No início havia um Deus único, plenamente espiritual e perfeito. Desta deidade emanaram outras divindades aos pares chamadas, aeons, cada qual com uma qualidade. Destes aeons emanaram outras entidades divinas menores e o conjunto de todas essas divindades formava o pleroma. O último aeon emanado, uma entidade feminina chamada Sofia, que representa a sabedoria,
foi a responsável pela criação do mundo material. Ela gerou sozinha uma criação imperfeita, o Demiurgo, que foi o criador do mundo em que vivemos, que é mau por natureza, no qual os humanos foram aprisionados. Mas o Deus verdadeiro enviou centelhas divinas para animar alguns seres humanos. Estes poderiam libertar-se ao conhecerem a sua origem celeste. Para ajudar os homens, Jesus Cristo, ele mesmo um Aeon superior, veio revelar a verdadeira Gnosé que poderia finalmente libertar-nos do jugo do demiurgo opressor, permitindo que a alma retornasse ao seu local de origem, o pleroma. Os gnósticos distinguem dois mundos, o material mau e o espiritual bom. A alma, que é o verdadeiro elemento espiritual, é que deve ser salva. O corpo é corrupto e desprezado. Apenas os portadores da centelha divina, que alcançam conhecimento da sua origem divina por intermédio da verdadeira gnose, serão libertados e retornarão à liberdade do pleroma. As diferenças entre os gnósticos e os ortodoxos são muitas, porém, uma delas nos interessa particularmente, que é a questão da participação feminina. Enquanto os ortodoxos professavam um só Deus e um só bispo, ambos masculinos, e procuravam afastar as mulheres do papel divino da liderança eclesial, os gnósticos apresentavam um Deus criador que não possuía personalidade masculina nem feminina ou possuía ambas, incognoscível, que originou pares divinos masculinos e femininos. A participação das mulheres como líderes, seguidoras e reveladoras da gnose é representada entre vários dos seus escritos como Nui, que tem como Evangelho de Maria, Evangelho dos Egípcios, protagonistas duas mulheres seguidoras de Jesus, Maria Madalena e Salomé. Um dos mitos da criação encontrado no texto gnóstico, Livro Secreto de João, explica que Sofia, um dos aeons primordiais, decidiu gerar um ser divino sem a participação de seu par masculino. Essa criação revelou-se imperfeita e defeituosa. Com medo de ser descoberta, a Sofia exilou do pleroma para um mundo inferior. Essa entidade criada foi identificada pelos gnósticos com Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, chamado por eles de Yaldabaoth, que roubou o poder divino de sua mãe e criou seres divinos menores, além de criar o próprio mundo material. Yaldabaoth foi compreendido à luz do pensamento cosmogônico de Platão como o demiurgo, artesão divino criador, não do mundo espiritual, mas da alma humana no mundo material. Ele próprio sendo responsável pela formação de toda a matéria à qual deu forma. Os deuses inferiores, criados pelo Demiurgo, criaram todos os seres mortais. O Demiurgo passou a professar que era o Deus único e que não havia outro acima dele. Mas os seus auxiliares divinos descobriram que havia outro Deus superior e, quando criaram Adão, fizeram a imagem e semelhança do Deus verdadeiro. Essa criação recebeu do incognoscível o sopro divino da vida que trazia em si o poder de Sofia para os humanos. Quando o Demiurgo descobriu esse poder no homem criado, prendeu os humanos ao mundo material. Para libertar os seres humanos aprisionados, o Deus verdadeiro enviou um Aeon poderoso para ensinar que alguns homens e mulheres possuem natureza divina, que foram aprisionados na matéria e que podem libertar-se e ascender novamente. Alguns gnósticos cristãos associaram Jesus a este emissário celeste, revelador da verdadeira gnose libertadora. Por ser um ser divino, Jesus não poderia nascer humano, então duas crenças diferentes surgiram. Jesus apenas aparentava ser homem, ou entrou temporariamente no Jesus humano, transmitiu sua mensagem secreta, desligando-se do corpo antes da morte física de Jesus. Tudo isso pode parecer muito estranho e incompreensível, mas precisamos lembrar que a ideia ortodoxa de um único Deus em três pessoas soava tão estranha quanto e não foi aceita por vários grupos heréticos, além de ter sido contestada dentro da ortodoxia. Conforme comprovam os vários concílios da Igreja que debateram incessantemente a verdadeira natureza de Deus, de Cristo e suas relações entre si e com o Espírito Santo. Aliás, em vários aspectos, o credo cristão foi formado e modificado justamente para combater ideias heréticas como a afirmação de que o Deus Pai, único, o mesmo do Antigo Testamento,
foi o verdadeiro Criador do céu e da terra em contraponto com crenças gnósticas que afirmavam que ele só teria criado o mundo material mau. Há outros mitos cosmogônicos bastante interessantes que apresentam não apenas um Deus Pai, mas também uma deusa mãe. Alguns textos relacionados a tradições de revelações de Tiago e Madalena diziam que os fiéis oravam da seguinte maneira, conforme registrou o heresiólogo Hipólito: de ti, ó Pai, e através de ti, ó Mãe, os dois nomes imortais, ancestrais do ser divino, e vós, que habitais o céu, humanidade de nome poderoso. Os detalhes sobre como era exatamente essa Mãe Divina variam, mas conforme explica Elaine Pagels, havia 3 qualidades principais. Ela é parte de um par original, é relacionada ao Espírito Santo, ou à sabedoria, Sofia em grego. Destas concepções surgiram os mais variados credos e teorias envolvendo a divindade feminina. Valentino, mestre gnóstico da Roma do século II, citado por Irineu, sugere que a natureza divina é composta de um elemento que corresponde ao inefável, o profundo, Pai primordial, e de outro complementar correspondente à graça, o silêncio, o útero e mãe do todo. A quietude feminina recebe no útero a semente do inefável e gera as emanações do ser divino em pares harmônicos com energias masculinas e femininas. Alguns gnósticos associaram o cálice da Eucaristia com o recipiente do sangue da graça, porção feminina de Deus, e muitas visões e revelações surgiram com formas femininas. Um discípulo de Valentino, chamado Marcos, afirmava ter tido uma visão em que a verdade, em forma de mulher, desceu até ele para revelar a sua própria natureza e origem como jamais havia revelado a nenhum outro ser divino ou humano. Outros gnósticos compreenderam que o divino era uma espécie de ser andrógeno composto de feminino e masculino ao mesmo tempo, como no caso de Sofia, que conseguiu gerar sozinha um ser. Outros entendiam os termos como metafóricos porque Deus não era masculino, nem feminino. Alguns começaram a entender que a parte divina correspondente ao Espírito Santo era, na realidade, feminina. O livro secreto de João, datado de meados do século II, descreve uma visão da Trindade que se revelou como sendo o Pai, a Mãe e o Filho. O termo grego para espírito, pneuma, é neutro, mas o termo original hebraico para espírito é rua, uma palavra feminina. A Mãe Divina é descrita como a imagem do invisível, o espírito virginal e perfeito, a mãe de todas as coisas, existindo antes de tudo.